Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa penúltima atividade do 13º Simpósio de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia, organizado pelo PET Engenharia Biomédica. Teremos agora a palestra Coração Artificial e Hemocompatibilidade e gostaríamos de apresentar o ministrante, professor Dr. Eduardo Bock. Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do pessoal da UFO. É um prazer poder ver os colegas, um prazer poder participar de um evento tão bem organizado. Em primeiro lugar, quero dar parabéns aí pela qualidade do evento. Como eu estava comentando aí, está muito bonito, de excelente qualidade, de excelência, né? Difícil a gente ver um evento tão bem organizado. Então, Obrigada, professor. Isso já dá uma alegria muito grande para a gente poder participar, ainda mais como convidado. Né? Obrigada, Então, a honra é nossa. Obrigado. Então, em primeiro lugar, eu quero explicar que eu fiz os slides em inglês para facilitar, porque se tiver alunos ou participantes internacionais que tiverem dificuldade com o português, pelo menos vão olhar o texto em inglês, facilita o entendimento, né? Então, certo, professor, sem problemas. Primeiro que meu português assim não é muito bom. Meu português não é muito bom, é meio difícil de entender o meu português, então a pessoa lê em inglês fica mais fácil. Tá, joia? Tá certinho. Então, eu vou começar primeiro dizendo... Só um momento, professor. Oi. Eu falta adicionar a sua tela aqui. Deixa eu só te apresentar para os participantes, para eles conhecerem um pouquinho mais a sua trajetória e logo em seguida você pode dar início, tá bom? Tá. Achei que minha tela já estava... Não, só um momento. Pessoal, o professor Dr. Eduardo Bock, ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Judas Tadeu. Ele é mestre e doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É um professor associado do Laboratório de Bioengenharia e Biomateriais e do Departamento de Mecânica do Instituto Federal de São Paulo. Ele também possui experiência na área de engenharia biomédica, com ênfase em bioengenharia, atuando com temas como biomateriais, tribologia, simulação numérica, órgãos artificiais, coração artificial, assistência circulatória e ventricular esquerda e circulação extracorpórea. Eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes que no final da palestra a gente vai ter um tempo dedicado às perguntas, e elas podem ser feitas na seção perguntas, que vocês encontram logo à direita da palestra, e o credenciamento nessa atividade é feito de forma automática. Caso queira verificar, é só clicar na aba credenciamento. Então, desejo a todos uma ótima palestra e agora com o professor. Obrigado, Giovana. Então, olha, o primeiro slide aqui é um guia, né, um índice do que a gente vai comentar. Primeira coisa é fazer uma breve introdução, né, falar um pouquinho do que a gente tem pesquisado, falar um pouquinho São Paulo. Acho que todo brasileiro conhece um pouco da cidade de São Paulo, mas como é uma apresentação que eu costumo fazer internacional, a gente fala um pouquinho, mostra um pouquinho de fotos, até para convidar o pessoal a visitar a nossa cidade. São Paulo tem ali uma fama de lugar de concreto, mas eu acho que é bonito também de visitar. Esperando, assim que passar um pouco essa pandemia, aguardo vocês aí para visitarem nosso laboratório. E também falar um pouquinho do nosso laboratório, o que a gente tem feito de pesquisa, né? Então, falar um pouquinho do que são as doenças cardiovasculares no geral, um pouquinho do que é a insuficiência cardíaca congestiva, a parte dos transplantes, o que é um pouco esse estudo interagência, que é o Intermax. Deixa eu colocar aqui o ponteiro, né? Então, um pouquinho sobre transplante cardíaco, um pouquinho sobre esse estudo interagência de assistência circulatória mecânica. Aí depois eu falo um pouquinho sobre a história de coração artificial, que no fundo é o começo da história de órgãos artificiais, coração artificial total, dispositivos de assistência ventricular, direito, esquerdo, biventricular, um pouquinho da certificação de coração artificial e de dispositivos de assistência ventricular pelo FDA americano e depois pelo resto do mundo, e um pouquinho das nossas linhas de pesquisas no laboratório de bioengenharia e biomateriais, tanto a parte de automação quanto biomateriais, que acho que é o mais forte nosso aqui, que eu vou estar falando hoje, mas o que a gente consegue fazer de simulação no computador, né? O CFD é Computational Fluid Dynamics,
Então, quanto a gente consegue simular de hemólise no computador e o quanto a gente consegue quebrar a parte do projeto, o quanto o projeto sai do empirismo e consegue simular no computador, né? Consegue fazer a engenharia, o quanto a gente consegue fazer uma ciência menos empírica, certo? E um pouquinho de tendências futuras aqui, tanto para a superfície de biomateriais biofuncionais e também tratamentos de laser, que acho que é um pouco que a gente vai falar mais no final. Então, um pouco sobre uma ciência, pontes assim de ciência, né? Então, interação do titânio, modificação do titânio, engenharia de tecidos, endotelização, a parte de scaffold para quem está fazendo engenharia de tecidos, e um pouco da influência do tamanho das células, dependendo do tipo de célula que você estiver querendo trabalhar. E depois, no final, mostrar um pouquinho dos nossos resultados com plasma eletrolítico, oxidação por plasma eletrolítico, um pouco dos estudos que a gente tem feito com fibroblastos, um pouco de superfícies menos trombogênicas, a relação com heparina, com hemólise e até potenciais estudos de automação de processos com laser. Tá? Então, São Paulo tem esse desenho aqui nas calçadas de São Paulo, porque o estado de São Paulo tem esse desenho, que é meio óbvio para qualquer brasileiro, mas a gente costuma mostrar para o pessoal que não é brasileiro, né? Então, tem algumas pontes novas, tem assim uma parte de renovação da paisagem urbana paulistana, mas o clássico é a Avenida Paulista, né? Uma região de São Paulo que, se você for passar, você vai ter atividade 24 horas todos os dias da semana. Tem uma parte clássica, por exemplo, essa área do Parque do Ipiranga, né? Onde tem o Museu do Ipiranga, né? Tem a parte clássica, por exemplo, da Praça da Sé, e tem a parte, por exemplo, que não é muito associada a São Paulo, do Parque do Ibirapuera. Então, a gente tem uma região verde aqui, né? A gente tem uma região que é muito menor do que, por exemplo, o Central Park em Nova York, mas é uma região verde no meio de uma selva de concreto. Tá? Esse aqui é um pouco do pessoal que está no nosso laboratório hoje em dia, né? Então, a gente tem um pessoal, tem bastante, mesmo sendo dentro do departamento de mecânica, que não tem muitas alunas, a gente luta para ter bastante representatividade, ter bastante alunas, né? Embora sejam poucas, aqui não chega a ser metade, né? Mas a gente luta para ter bastante. A gente quer, por exemplo, que alunas de iniciação científica incentivam, vem fazer mestrado, continuar fazendo pesquisa, né? Então, a gente tem mais ou menos uns 4 professores, né? 5, e bastante alunos. Tá? Se jogar no Google Maps, lá consegue achar o Laboratório Bioeng, a gente fica ali perto da Marginal Tietê, né? Perto do metrô, o metrô Tietê fica aqui, o metrô Armênia fica aqui, e basicamente as 3 linhas de pesquisa que a gente trabalha é órgãos artificiais, simulação computacional em bioengenharia e biomateriais e aplicações em bioengenharia. Tá? Fazendo uma apresentaçãozinha rápida, eu sei que já foi feita a minha aí, mas eu sou bem da área de mecânica, embora eu esteja no Congresso de Engenharia Biomédica, o laboratório seja de bioengenharia, a minha formação clássica é, né, engenharia mecânica, mestrado, doutorado em engenharia mecânica, né, tive bolsa e passei um tempo na faculdade de medicina, né, na Baylor College of Medicine, em Houston, em 2006, e os mesmos projetos que a gente teve e que a gente tem em andamento ainda com o pessoal da Alemanha, são projetos na área de biomateriais. Tá? Fazendo um levantamento rápido, né, de doenças cardiovasculares, se a gente não pôr em conta que o que está sendo a Covid, o que está sendo a pandemia da Covid, né, as doenças cardiovasculares, de longe, sempre foram, no mundo ocidental, a primeira causa de morte, né, no mundo ocidental, certo? Então, assim, uma estimativa de 18 milhões de pessoas, por exemplo, em 2016,
que foi o ano que teve um levantamento assim mais sério, mais global, certo? Que é uma coisa que representa cerca de 31% de mortes gerais, né? Então, dessas, 85% direcionadas a ataque cardíaco e derrame, né? Então, cerca de 3/4 dessas mortes vem de países em desenvolvimento, né? De baixa e média países em desenvolvimento, certo? Acho que seria renda, vai? Baixa e média renda. Então, o que acontece? Acho que, em especial no Brasil, a questão das doenças cardíacas não é. Talvez no passado tivesse ainda uma ideia de que as doenças cardíacas era uma coisa de país rico, né? Não, não é, né? Pelo contrário, né? Acho que é mais de país de média e baixa renda, certo? Então, o que a gente pensa hoje em dia, dessas quase 18 milhões, 17 milhões são mortes prematuras. Então, a ideia hoje em dia essas mortes poderiam ser evitadas, né? Acho que esse mesmo raciocínio a gente pode ter também com relação à Covid, com relação às pandemias, né? São mortes que poderiam ser evitadas, certo? Então, entre essas doenças cardiovasculares, uma delas é a insuficiência cardíaca congestiva. É interessante colocar em inglês, né, porque o termo não é muito comum, né, não é insuficiência cardíaca, né, em inglês é CAGF, em português é ICC, né, então é uma doença que afeta milhões de pessoas e tem, principalmente do ponto de vista econômico, tem um impacto econômico muito grande, né? Por quê? Porque muitas vezes é uma doença que não é tratada e que vai impactando em diversas outras doenças, acaba sendo um espelho para outras doenças, né? Acaba formando uma rede de diversas doenças que vão se interligando, tá? Então, basicamente é isso, né? Então, esse estudo Intermax aqui que eu estava comentando com vocês é um estudo interagência de suporte circulatório mecânico. Então, diversos hospitais, hospitais nos Estados Unidos, né? Eles usam corações artificiais, dispositivos de assistência ventricular e recolhem esses dados sobre os pacientes e fazem um estudo de como está sendo a utilização. Bom, para isso é interessante a gente pensar um pouquinho do que são os corações artificiais, né? Coração artificial, ainda hoje, para muita gente, parece que é ficção científica, mas, na verdade, o projeto de coração artificial é uma pesquisa, uma busca que começou há mais de 85 anos. Isso se a gente não levar em conta o primeiro livro que foi escrito sobre o assunto, né, que é de 1812, que já tem mais de 200 anos, né, quase 210 anos. Né, no que vem faria 210, fará 210. Que vai desde estudos bizarros, como a gente pode ver aqui, de recolher cabeça, né, tirar a cabeça e estudar a circulação. Porque há 200 anos atrás não se conhecia direito ainda como que a circulação do sangue, como que as células poderiam manter os tecidos vivos, né? E dentro dessa bizarrice, por exemplo, na década de 40, né, na Rússia ainda era feito experimentos assim, ó, com experimentos bizarros, como por exemplo de cachorro com duas cabeças. Mas esses experimentos em que você pegava e mantinha o cachorro com duas cabeças foi o que começou a dar origem para a circulação extracorpórea, para os primeiros experimentos de você colocar, por exemplo, os corações, né, artificiais em cachorros. Gente, aqui eu não vou entrar numa questão que é muito útil, é muito interessante, é muito necessária de ser discutida, que é a bioética, né? Isso aqui é ético? Poxa, eu sinceramente eu
Não vou entrar nessa dividida, né? Óbvio que para mim, eu jamais faria um tipo de experimento desse, né? Mas foi feito e teve um aprendizado em torno desse experimento. Então, a partir do momento que teve esse experimento e foi, né, foi levado a um aprendizado, teve um desenvolvimento tecnológico em torno disso aqui. É, esses dispositivos que foram criados a partir daqui da década de 50 e 60, foram implantados em humanos já na década de 60, aqui, ó, em 65, implantado em animais, em 69, implantado em humanos. Tá? Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender aqui da história dos corações artificiais é que, se a gente olhar um coração normal aqui em vermelho e em azul, em vermelho a gente tem a circulação sistêmica, né, em vermelho, e em azul a circulação pulmonar. Então, basicamente, um coração são duas bombas. Nada impede que a gente, em vez de ter um coração artificial, a gente não tenha dois dispositivos de assistência ventricular, certo? Então, aqui tem uma foto minha de 10, não é nem 10 anos, é mais de 10 anos, né? É 15 anos atrás, mas 10 quilos atrás, certo? Que no departamento Michael DeBake. Esse aqui é o Michael DeBake, o pesquisador que em 1934 começou o estudo com as bombas de rolete. Essas bombas de rolete, elas fizeram toda uma revolução nos anos 50 da cardiologia, porque a partir dessas bombas, começou a fazer o quê? A cirurgia de open heart surgery, a cirurgia de coração aberto. A partir dela, você começou a circular o sangue de forma extracorpórea, começou a fazer a circulação extracorpórea e você poder operar o coração, poder fazer, por exemplo, o reparo de uma válvula, qualquer tipo de cirurgia que antes você não conseguia fazer, porque você não conseguia fazer, trocar a circulação de dentro do coração, né? Então, tive uma experiência interessantíssima aqui de trabalhar em 2006 com esse pesquisador aqui, que depois que ele faleceu, foi publicado diversos artigos em que chamavam o professor Nozé como o Mr. Artificial Organs, né? Por quê? Porque ele foi um dos pioneiros dessa época em desenvolvimento de rim artificial, pulmão artificial, coração artificial, né? E um dos lemas dele era curiosidade ilimitada, entusiasmo ilimitado, otimismo ilimitado e amizade ilimitada, né? Então, dessa época aqui, ainda antes mesmo do primeiro transplante, que saiu na revista Life e tal, a gente tem os implantes de coração artificial. Então, o coração artificial não é bem uma ideia de ficção científica, tá? Então, esses daqui são os primeiros corações artificiais, que você removia o coração natural e colocava um dispositivo com duas câmaras, colocava duas bombas de sangue aqui, certo? E eles eram pulsáteis e tal. Então, o que acontecia? Você tinha que carregar um console desse tamanho aqui. Olha o tamanho do problema, né? Você levar uma máquina de lavar dessa aqui. Então você pensa, poxa, isso aqui é totalmente inviável. Não, inviável é porque esse paciente aqui ele estava na cama. Então ele poder sair, fazer uma fisioterapia, ele ter uma movimentação, já tem uma melhora de vida para esse paciente que é incrível. É claro que vários pacientes, né, na hora do rush aqui, dava um problema grande de trânsito, né? Isso aqui, imagina, um farol fechado, um cruzamento importante ali do hospital, né? Mas ali, já um pouco depois dessa primeira leva de dispositivos pulsáteis e substituição completa do coração, começou a se pensar, poxa, por que fazer coração artificial e não um dispositivo de assistência ventricular? Se em alguns casos a pessoa tem uma insuficiência cardíaca congestiva à esquerda, por que não você pôr uma bomba só que auxilia o lado esquerdo, só a circulação sistêmica? Se o coração são duas bombas, por que não deixar uma bomba auxiliando só o lado esquerdo? Né? Então, por que necessariamente a gente precisa também imitar, né, a sístole cardíaca com um fluxo pulsátil?
por que não usar uma bomba de fluxo contínuo, né? Então, esse professor Nozé, ele defendia já desde a década de 50, 60, que essas bombas não precisavam ser pulsáteis, elas podiam ser axiais e centrífugas, tá? Mas só que ainda nessa época, ainda o que era dominante eram as bombas de substituição completa do coração natural, removia o coração e colocava uma bomba com quatro válvulas, duas câmaras e substituição completa, né? Aqui a gente não tem mais, né? Só que algumas já sendo completamente implantáveis. Então a gente pode ver na radiografia aqui, né, que esse aqui dispositivo a Biocor, por exemplo. Esse aqui, Lionheart, já é um dispositivo de assistência ventricular esquerda. Então, você tem aqui, mantém o coração natural. Do ápice do ventrículo esquerdo, sai uma cânula, o sangue vai para o dispositivo de assistência ventricular e bombeia para a aorta, né? A aorta está vindo daqui, ascendente, arco aórtico, e essa cânula aqui joga na aorta descendente ou no arco aórtico. Tá? Esse aqui, por exemplo, Lionheart, também, ele é implantado aqui como dispositivo de assistência ventricular. Esse é o paciente muito melhor do que levar aquela máquina de lavar, né? E nesse vídeo aqui, deixa eu ver se ele toca. Espero que o vídeo... o vídeo falhou. Pena. Esse vídeo aqui tinha um vídeo do paciente nadando. Mas tudo bem. Bom, então, basicamente, essa troca, né, de uma bomba por duas bombas, né, e deixar de ter o coração artificial total por dispositivos de assistência ventricular, e quando necessário você fazer assistência biventricular, foi uma quebra de paradigma, né, que depois veio a segunda quebra de paradigma com a utilização das bombas axiais. Então, a primeira geração de dispositivos são os dispositivos pulsáteis. A segunda geração são os dispositivos axiais. E a terceira geração, as bombas centrífugas. Então, nesse esquema aqui, a gente consegue ver, dispositivos de assistência ventricular esquerda, dispositivo de assistência ventricular aqui biventricular, direita e esquerda. E aqui nessa foto, a gente tem um paciente com um dispositivo de assistência ventricular esquerda, esse aqui direita, e esse aqui biventricular, com duas bombas. E nos três casos, eles estão levando um carrinho, né? Não aquela máquina de lavar. E aqui, já nessa época aqui, 94, né, quase 30 anos atrás, começam os primeiros estudos de texturização do titânio. Tá? Só que, do ponto de vista científico, não foi apresentado muitos resultados, não foi bem pormenorizado, não foi bem caracterizado todo o processo, né? Tem uma patente, tem uns resultados publicados, mas para quem é mesmo da área de biomateriais, não convenceu muito, né? Então, esse artigo aqui, quando a gente olha assim, tá bom, né? Vamos acreditar no que eles fizeram. Eles falam que fizeram essa textura aqui com esferas, né? E tudo bem. Mas é basicamente o que a gente tem até hoje, tá? O estado da arte de biomateriais é o titânio bioinerte, em alguns casos, em alguns dispositivos, um titânio texturizado, tá? A gente não tem assim um biomaterial, para quem é da área de biomateriais, a gente não tem um biomaterial ou ainda superfícies biofuncionais hoje em dia nesse tipo de dispositivo, tá? Então, depois surgiu esse outro, que era um dispositivo bem grande e que funcionava com uma válvula solenoide aqui. Né? Essa válvula aqui tinha dois braços, né, que apertavam dois diafragmas aqui, um diafragma aqui, outro do outro lado, e apertava como um sanduíche, assim. Uma válvula aqui na entrada, uma válvula na saída, né? Mas só que já naquela época, assim, anos 80, eles estavam fazendo mais de 1.000 pacientes, e os pacientes, né, com duração de 4 anos. Então já era um resultado muito legal nos anos 80, né? 40 anos atrás. Então, você pensar que
Eu sempre brinco que esse paciente aqui parece o Eric Clapton, né? Sempre brinco que o Eric Clapton aqui poder ir na praia, poxa, isso aqui é qualidade de vida. Uma pessoa que, se não tivesse um dispositivo de assistência ventricular, ele ia estar fadado a ficar numa cama, porque esse é o impacto da insuficiência cardíaca congestiva, né? A pessoa não consegue fazer nada. Ou ela vai esperar na fila para o transplante, ou ela vai ficar presa à cama de um hospital. Então, é uma doença muito, como eu posso falar, muito cruel, né? Então, o que esses dispositivos, essas bombas de sangue promovem? A pessoa pode, em alguns, dependendo do sistema de saúde, né, ela implanta a bomba e ela passa na frente na fila do transplante. Às vezes ela implanta a bomba e espera, faz a ponte para o transplante, mas ela espera fora da fila do transplante e, caso necessário, se tiver uma emergência, ela vai, né, vai esperar o próximo doador de órgão, o próximo doador de coração. Em alguns casos, não. A indicação vai ser outra. Você vai colocar o dispositivo para os pacientes que não têm indicação para transplante. Em alguns casos, tem uma terceira, né? Então pode ser ponte para o transplante, pode ser a ponte para a recuperação e pode ser uma terceira que já está sendo usado muito dentro daquele Intermax, daquele estudo interagência, que é a Destination Therapy, a terapia de destino. Olha, ele não vai fazer transplante, o destino dele é fazer essa terapia, é a terapia com dispositivos de assistência ventricular, é utilizar o dispositivo de assistência ventricular para a melhora dele. Ele vai ficar com o dispositivo, né? Não é fazer a ponte para o transplante. Tá? E aí, a terceira questão é ser pulsátil ou não. Tá? Então, ainda nos anos 80, o que estava sendo questionado, que era ainda padrão as bombas de sangue serem pulsáteis, a partir dos anos 90, vem essa segunda geração aqui de bombas axiais porque o fluxo de sangue gira em torno do eixo da bomba, né? E as bombas centrífugas, porque tem um fluxo de sangue radial, o sangue entra aqui, ó, pelo centro, e aí ela vai de forma centrífuga saindo por aqui, né? E o que acontece é que são os dispositivos de terceira geração. Em ambos os casos, a gente vai falar um pouco mais para frente, é feito esse estudo aqui de CFD, de simulação computacional de escoamento, né? Computational Fluid Dynamics, a dinâmica dos fluidos computacional. Por quê? Porque você quer estudar se isso aqui está bombeando sangue ou destruindo sangue, né? Isso aqui é uma bomba de sangue, não é um liquidificador. A diferença entre um liquidificador e uma bomba é que as pás do liquidificador são feitas para destruir tudo que cai lá dentro, né? Você vai colocar pedrinha de gelo, você vai botar o maracujá, o leite condensado, a cachaça, você vai fazer uma batida de maracujá lá. Você quer que as pás do liquidificador destruam tudo que tenha lá para aquilo virar uma batida, né? Isso aqui você não quer que destrua todos os elementos figurados do sangue, você não quer que destrua as hemácias, né? A destruição da hemácia por trauma mecânico é a hemólise. Então, como que a gente faz? A gente faz o teste normalizado de hemólise, né? Só que antes de fazer esse teste normalizado de hemólise, a gente começa pelo projeto mecânico, né? Pela predição da hemólise, ainda no projeto, né? Ainda na simulação computacional, né? Que entra nessa parte aqui, né? Equações de Navier-Stokes, a gente joga dentro do ANSYS, usa modelos de turbulência, né? E faz algumas escolhas, certo? Porque dependendo do tipo de bomba, dependendo do que você quer analisar, alguns modelos de turbulência vão ser mais precisos que outros, né? E aí você vai escolher uma metodologia de análise, uma metodologia de simulação numérica e validar ela. Vai fazer
simulação, vai chegar nos resultados e, como um colega nosso, infelizmente já falecido, o professor Pinotti, brincava, chama CFD porque é Colorful Dynamics, né? A dinâmica colorida, ou ainda Cleverly Forged Data, dados forjados de forma inteligente, né? Por quê? Porque dá uns resultados aqui, mas quem vai acreditar que essa velocidade, esse diagrama de velocidades aqui é exatamente isso? Se você não validar a sua simulação, você só tem números aqui, né? Então você precisa depois ir para a bancada e validar essa simulação para poder ter certeza de que o seu modelo, não só o seu modelo, como a metodologia que você usou para simular, expressa a realidade, né? Então você valida não só a velocidade, como a tensão de cisalhamento, como também a hemólise. Por quê? Porque você está predizendo a hemólise, né? Você não está medindo. Então você precisa depois botar numa bancada, medir e ver o quanto a sua metodologia está próxima da realidade, tá? Então aqui, ó, já no final dos anos 10, a gente já está nos anos 20, né? Mas já no final dos anos 10, as bombas de sangue centrífugas implantáveis já começaram a dar resultados muito melhores. Então, se a gente pegar o resultado desse estudo Intermax, aqui, a gente começa a ver que as bombas centrífugas implantáveis começam a despontar como os melhores resultados se comparado com as outras, né? Muito melhores do que as de segunda geração, que são as bombas axiais, e muito melhores do que as bombas pulsáteis. Esse aqui é o projetinho de uma bomba centrífuga implantável que a gente desenvolveu junto com o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e essa aqui é uma bombinha que a gente desenvolveu só no Instituto Federal de São Paulo. Tá? Essas aqui são outras bombas centrífugas, Coraid. Essa daqui é a Gyro, lá da Baylor College. E aqui um outro gráfico interessante, ó. Esse Kaplan-Meier é a curva de sobrevivência, né? De quando que era isso aqui? 25 mil pacientes. Olha, para vocês terem uma ideia de quantos pacientes já estão dentro desse estudo Intermax. Então, isso aqui está longe de ser ficção científica, né? Às vezes a gente comenta e fala, então, quando tiver isso, no Brasil ainda é difícil, né? Não é que o Brasil não utiliza coração artificial, dispositivos de assistência ventricular, a gente não fabrica, infelizmente nós não somos fabricantes, mas a gente já usa, a gente já tem equipes de cirurgiões treinadas, a gente já tem pacientes utilizando, poucos ainda, perto do resto do mundo, perto do potencial do Brasil para utilizar, e a gente já tem diversas tecnologias, diversas patentes nessa área. Então a gente poderia fabricar, mas é difícil, né? É difícil entrar nesse mercado, certo? Essa daqui é uma das grandes bombas axiais do momento, né? Bombas de segunda geração. Aqui dá para a gente ver como é que ela fica implantada. Ela pega o sangue do ventrículo, joga na aorta, né? Uma turbininha, que é uma bomba axial, tá? E essas daqui, uma outra centrífuga. Então essa daqui é a HeartMate 2, segunda geração, HeartMate 3, terceira geração centrífuga, né? Esse outro dispositivo também é bastante conhecido, o AgeVed. E outra coisa que está surgindo muito interessante também nessa área, que é a importância dos projetos relacionados à indústria 4.0, né? A conectividade, a internet das coisas, né? O IoT, a análise de Big Data. Então, você ter um estudo como esse Intermax, ele é muito interessante justamente para você poder tirar dados deles, né? Você poder fazer uma análise melhor dela, você poder fazer evolução clínica dos pacientes, poder fazer acompanhamento em tempo real, né? E no futuro poder utilizar inteligências artificiais também, né? Poder ter controles inteligentes relacionados a esses dispositivos. Hoje em dia o controle ainda é bem, como é que eu posso falar? Ele ainda é muito seguro, né? Ele precisa ser muito seguro, então ele é muito, como eu posso, eu não queria dizer o controle é burro, mas o controle ele é muito cru, ele é muito fechadinho, muito,
Me faltou uma palavra aqui, tá? Mas vamos falar um pouquinho de biomateriais, porque a gente já passou da metade da palestra e esse que é o principal da palestra, é falar de biomateriais. Então, acho que eu fiz um apanhado geral do mundo aí de coração artificial e dispositivos de assistência ventricular, e senão não dá tempo da gente falar de biomateriais, né? Então, o projeto desses órgãos artificiais em geral, de coração artificial, pulmão artificial, rim artificial, sempre acompanhou o desenvolvimento de biomateriais, tá? Então, você só conseguiu fazer, por exemplo, um oxigenador de membrana quando você desenvolveu a membrana. Né? Você só conseguiu desenvolver uma hemodiálise quando você teve o biomaterial que consegue fazer a hemodiálise, entende? Você só conseguiu desenvolver uma válvula por exemplo, uma válvula de pericárdio bovino depois que você aprendeu a tratar o pericárdio bovino para poder fazer a válvula de pericárdio bovino. Então, se você não tem o desenvolvimento do processo para a obtenção do biomaterial, você não vai ter o órgão em si, né? O objeto final do seu estudo. Tá? Então, principalmente nos anos 70, até os primeiros, assim, HeartMates, por exemplo, foi todo um desenvolvimento passo a passo que até certo ponto foi muito empírico. O pessoal não desenvolvia muito simulando, não se conhecia muito essa interação como é feita no caso do CFD que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, desse projeto aqui, que foi o primeiro projeto que eu entrei para trabalhar quando ainda estava na graduação, né, o projeto do professor Aron Andrade, do Dante Pazanese, que é um coração artificial pulsátil. Só nessa foto a gente consegue ver, a gente tem o PTFE, que é o Teflon, a gente tem válvula de pericárdio bovino, a gente tem essas roscas aqui em aço inox 316L, a gente tem aqui essa câmara de acrílico, a gente tem diversos tipos de biomateriais aqui. E a história dos dispositivos de assistência ventricular, a gente tem dispositivos que foram criados no INCOR, experiências de implante, né, em pacientes nos anos 90 no INCOR, em pacientes que foram implantados nesse hospital de Messejana, no Ceará, pacientes que foram implantados no Hospital Sírio-Libanês, né, dispositivos importados, não são dispositivos feitos no Brasil, como é o caso do INCOR, né, como é o caso do Dante Pazanese também, que tem projeto nacional. Mas o que é interessante dessa foto aqui, que essa paciente que está com o dispositivo aqui, e com o Dr. Danilo aqui, que é um colega nosso, e esse aqui sou eu, né, um pouquinho mais gordinho, mas sou eu, eu estou essa parede de fundo aqui é lá no Instituto Federal. Foi um congresso que a gente fez lá no Instituto Federal e a gente levou os pacientes lá. Então, normalmente, a gente não leva, né, paciente para falar com os engenheiros. E foi muito interessante nesse congresso poder levar os pacientes. Bom, continuando um pouquinho, esses são alguns dispositivos que também foram desenvolvidos, né? Como eu falei, essa bomba BSCI, do Dante Pazanese do Instituto Federal, esse coração artificial auxiliar aqui do Dante Pazanese, essa bomba Carol do Instituto Federal de São Paulo. Esse aqui do INCOR, né? Fora isso, essas bombas axiais desenvolvidas DBake, o HeartMate 2, o Jarvik 2000. E essas daqui, as axiais brasileiras, né? Essa daqui do professor Kubrusli, do INCOR de Curitiba, essa daqui da Braille Biomédica, que são bombas axiais brasileiras, né? Então, essa primeira aqui, BSCI, em inglês ICBP, né? Foi uma das primeiras que a gente desenvolveu com o Dante Pazanese, tá? Então, uma outra parte que a gente desenvolve também no laboratório de bioengenharia e biomateriais é a parte de automação relacionada com biomateriais, simulação e tentar fazer uma parte de simulação versus
a parte empírica da engenharia, né? Então, o que acontece? Normalmente, durante o projeto desses dispositivos, era puramente tentativa e erro. Muda alguma coisa na geometria, testa na bancada, ficou ruim, volta. Muda alguma coisa, testa na bancada, ficou bom, testa no animal. Mata 20 animais, volta. Testa mais não sei quantos animais, ficou bom, testa no paciente. De novo, voltando para a questão da bioética, não é assim que funciona, né, hoje em dia, certo? Então, mesmo que você passe num comitê de ética em pesquisa com animais, poxa, se você puder quebrar um pouco, né, desse empirismo, melhor. Quanto mais você puder fazer simulação, quanto mais você puder conhecer os fenômenos que estão envolvidos nisso aqui, aí entra a questão da hemocompatibilidade, né? Aí entra a questão do quanto o material é trombogênico, quanto o material está envolvendo essa interface do biomaterial, tá? Então aqui, por exemplo, eu falo isso um pouco antes, justamente para mostrar que a gente fez diversos ensaios, por exemplo, com animais, junto com o Instituto Dante Pazzanese, mas aqui já não são testes assim, vamos fazer testes aí porque tem um monte de animal, vamos sair fazendo. Não, isso aqui são testes responsáveis. Depois de diversas simulações, depois de diversos ensaios com o simulador de bancada, né, com o simulador cardiovascular, depois de ensaios com sangue, depois de ensaios que chega uma hora que, infelizmente, tem que ir para o ensaio com o animal, antes de ir para o paciente. Deixa eu... De novo, o vídeo também acabou não passando, tá? Mas tudo bem, era uma foto só da cirurgia, dos ensaios com animais, aqui dessa bomba centrífuga, né? O que é interessante dessa bomba, que era uma bomba não só centrífuga, mas de fluxo misto, centrífugo e axial, né? Uma bomba que funciona com acoplamento magnético e mancais de apoio cerâmico, né? Então, cerâmico polimérico, tá? Um eixo cerâmico e um mancal polimérico. Então, tem toda uma questão do estudo de tribologia. Então, a gente acabou chegando nos eixinhos de alumina, cerâmica e polietileno de ultra alta massa molecular, né? Principalmente para atenuar a vibração. Diversos testes de hemólise que são normalizados pela STM 1840 e 1841, diversos testes de posição anatômica que foram testados em cadáveres antes de fazer testes em animais com porcos, tá? Então aqui mostra um pouquinho das fotos da bomba, aqui como é que funciona a questão da levitação hidráulica, né? Já que você tem, conforme você aumenta a rotação, essa força em vermelho aqui é uma força constante do acoplamento magnético, mas essa força em azul, ela varia conforme você varia a rotação. Ela é uma força aqui de reação. Então, conforme você aumenta a rotação, ela vai aumentando aqui essa levitação hidráulica. Então, você consegue chegar numa certa rotação em que você tem uma levitação hidráulica. Tá? Aqui os protótipos em titânio, usinagem de protótipo, principalmente é importante para nós lá da mecânica, né? Ensaios aqui, ó, ensaios em cadáver, né? Principalmente da questão da técnica cirúrgica, como que vai passar as cânulas, como que vai fazer a toracotomia lateral, a incisão na clavícula direita, aqui a cirurgia em bezerro, né? A parte de biomateriais, tanto a questão da manufatura aditiva, né, impressão 3D, quanto a parte da usinagem, CNC, tanto a questão da hemólise quanto da trombogênese, o atrito, né, dos mancais, e aí a questão do tratamento superficial do titânio e a questão da oxidação eletrolítica a plasma para nova formação de endotélio, né, para endotelização. Com o pessoal da Alemanha, do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, a gente começou um projeto desses LIPS, que é Laser Induced Periodic Structured Surface, né? Superfície estruturada periódica induzida por laser, né? Então, essa texturização de LIPS, o que é interessante é que a gente está criando
a gente chamou aqui de armadilhas, né? Mas, na verdade, são postos para essas células endoteliais crescerem como se fosse um scaffold. Acho que é cedo para a gente chamar de scaffold, mas a gente conseguir fazer uma texturização que seja mais promissora para as células endoteliais crescerem, né? E aí entra todo um mundo de variação do caráter hidrofílico, hidrofóbico, muda porque conforme você tem um escoamento, vai mudar a relação, né, desse caráter, conforme muda a tensão do escoamento. Então, a questão da hemocompatibilidade aqui ainda é uma ciência translacional, né? Nem sei como é a melhor tradução do Translational Science aqui, tá? Essa cooperação com o KIT, com o Instituto de Calgary, a gente tem focado principalmente em desenvolvimento de materiais biofuncionais, através da modificação por laser, tá? Basicamente, hoje em dia, os DAVs são feitos de titânio, né? Porque pela estabilidade química, né? Por ser um material bioinerte. Então, a gente tem feito essas modificações do titânio com laser para tentar promover uma formação de uma anel íntima, né? Um novo tecido endotelial, formando uma nova ali, pelo sangue circulante, formar uma nova anel íntima. Nova anel íntima fica assim, né? Formar uma anel íntima, certo? Formar um novo tecido endotelial. Então, o difícil lá, nosso desafio tem sido obter uma morfologia nessa textura, né, que seja a melhor para adesão dessas células endoteliais, mas que não seja propícia para a formação, para a adesão das plaquetas, que são um pouco menores. Por quê? Porque a adesão de plaqueta vai ajudar na formação da trombogenicidade. Então, vai tornar o material mais trombogênico, né? Se eu começar a ter adesão maior de plaquetas, eu vou começar a ter, né, um material que vai ser péssimo do ponto de vista de hemocompatibilidade. Então, a interação do sangue com esse biomaterial, ele ativa, né, a cascata de coagulação, né? Ele ativa mediadores que vão fazer com que as plaquetas que façam a adesão das plaquetas e que vão induzir a formação de trombo, que é exatamente o que a gente não quer. Imagina você ter um coração artificial formando trombo e mandando o trombo para o corpo inteiro do paciente, né? Mas, se a gente conseguir evitar essa questão da trombogenicidade, tem completamente promissor na questão da hemocompatibilidade, tá? Então, que é justamente criar um novo endotélio, né? Então, o sangue vai sair de dentro do ventrículo, vai encontrar endotélio dentro das cânulas, vai encontrar endotélio dentro da bomba e vai para a aorta, que é onde vai ter endotélio também, certo? Então, aqui está falando um pouquinho da norma, né, 10993, que explica como que isso deve ser testado, tá? E aqui está falando das categorias de testes que devem ser feitas também, a questão dos testes da hemocompatibilidade, né? Ativação de contato, geração de trombina, ativação de leucócitos, né? Então, e quando você tem um ambiente com alta tensão de cisalhamento, então você tem que testar também a geração de trombina, a hemólise, que é o que a gente faz normalmente, e ativação de plaquetas, né, através do fibrinogênio. Só para a gente ter uma ideia, aí do lado tem a cascata de coagulação, para a gente ter uma ideia, né? Eu estou dando uma corridinha porque já está 10 para 5 e não vou explicar esse processo aqui também, que acaba demorando um pouco para explicar, mas é um processo complexo, né? Então, aqui a plaqueta e o escoamento de sangue, como que o escoamento de sangue acaba também modificando essa interação dos elementos do sangue na superfície do biomaterial, tá? Mas uma outra coisa que eu quero ressaltar também é que a gente tem que fugir um pouquinho olha, para o biomaterial é interessante que ele seja hidrofóbico sempre,
né? Por quê? Porque vai mudar. Então, aqui eu botei em azul hidrofílico e vermelho hidrofóbico, mas geralmente as plaquetas vão aderir, né, na superfície que vai ser hidrofílica. Legal, então eu não quero que o material seja hidrofílico. Ah, legal, vou fazer um material hidrofóbico. Mas, se eu tiver um material hidrofóbico, aí eu não vou ter a adesão das células endoteliais. Então, é uma balança, né? E aí, quando eu tiver um escoamento que tiver uma tensão um pouco acima de 3,2 Pascal, aí, então, eu vou sempre estar fazendo. E aqui para frente eu vou ter fotos de como fica, né, a ativação plaquetária em diversos casos e como que ela vai fazendo, como que ela vai se espalhando, tá? Então, já temos mais ou menos mapeado como que é feita essa interação das plaquetas, já é muito bem conhecida na literatura, tá? Então, esses nossos primeiros resultados com PEL, a gente já sabe mais ou menos como crescer. Essa aqui é a textura que a gente cria com oxidação eletrolítica a plasma, junto com o grupo do professor Nilson, da Unesp de Sorocaba. Então, esse aqui é o estudo de uma aluna minha, Rosa, que está fazendo doutorado no INPE, e assim, no mestrado dela, ela fez aqui esse estudo com células do cordão umbilical humano, né? Então, das células endoteliais do cordão umbilical humano. Então, dá para ver muito bem o quanto a gente consegue de resultado no crescimento desse tecido endotelial. Então, a gente começou a fazer o quê? A gente começou a fazer essa texturização dos lips, né? Dessa superfície periódica com laser, né? Esse disquinho aqui é o disquinho que cabe naquela célula, naquela placa de poço. Então, um disquinho de 12 milímetros, tá? Então, nem dá para ver aqui a textura, porque ó, tem 10 microns aqui, tá? E a partir dessa textura aqui, a gente começou a fazer também o crescimento de células, tá? Só que essa daqui é com fibroblastos, para a gente poder, depois, no futuro, fazer o ensaio com células UVEC, né? Com as mesmas células UVEC que a gente fez com os estudos de PEL. Eu terminei um pouquinho antes, senão a gente não vai ter tempo de fazer as perguntas. Tá joia, pessoal? Certinho, professor. Desculpa Obrigada aí que eu pela. tive que correr aqui no finzinho. Tudo bem, obrigada pela apresentação. A gente vai dar início agora à parte de perguntas. A primeira pergunta é do Breno Nishida. Ele diz: qual a sua opinião sobre o HeartMate 3, Abbott Technology, na questão da texturização de superfície? Deixa eu ver a pergunta do Breno, do HeartMate 3. Eu acho ainda que a texturização que eles estão fazendo ainda tá um pouco aquém do que poderia ser, né? Eles, em primeiro lugar, eles não têm demonstrado muito resultados do ponto de vista de biomaterial. Pelo menos eu não tenho acompanhado muito isso. Então, eles têm demonstrado os resultados de biomaterial inerte, né, de titânio. Então, a gente espera, né, que uma próxima geração de biomateriais, uma próxima geração de, de biomateriais para DAV sejam biofuncionais, não só bioinertes como são até hoje, né? Não sei se respondeu, Breno, por favor. Professor, obrigado pela resposta. Aproveitando, eu queria que você explicasse um pouco melhor essa definição de material biofuncional. O que seria um material biofuncional? Então, é bem interessante, né? Porque, assim, por que a gente luta tanto para ter materiais biofuncionais, né? Um material que cumpra uma função, né, dentro do corpo humano.
Por que isso é tão importante? Né? Qual que é a diferença do material bioinerte? O material bioinerte, ele está ali, vamos dar um exemplo, é muito conhecido na ortopedia, você tem um pino de titânio, ele está isolado, ele não está ativando nada, ele não está interagindo com o osteoblasto, por exemplo, ele não está promovendo um crescimento ósseo, ele não está promovendo uma inflamação, então ele não está sendo nem ruim, que seria uma inflamação, uma coisa negativa, mas não está sendo bom também, não está promovendo uma osteointegração maior, né? Como seria um material cerâmico, por exemplo, né? Então, se for escolher, né, um material que vá realmente se integrar com o osso, seria melhor, porque vai fazer parte do osso. Né? Se você teria um fino ali, né, na questão da ortopedia, seria mais interessante você ter um material que se integrasse completamente com o osso, fizesse parte do osso e dali para frente você só tem osso. Você não vai ter um metal no meio de uma cerâmica que vai ter diferentes módulos de elasticidade, que conforme você muda o tempo, muda a dilatação térmica, conforme você muda a solicitação mecânica, ele vai ter um modo de elasticidade diferente, então ele vai ter uma deformação diferente, né? Então, do ponto de vista do material biofuncional, é aquele que ele vai ter uma atividade, ele vai modificar e vai ter uma função. A função dele no caso da ortopedia, é se integrar, né? No caso da cardiologia, no caso nosso aqui da hemocompatibilidade do sangue, é você ter o quê? Um tecido vivo, né? Você poder reintegrar ele a um tecido vivo, você poder crescer um tecido biológico ali, você poder... Qual seria a função do sangue? O sangue não quer estar entrando em contato com o titânio, ele quer estar entrando em contato com o endotélio, que é o tecido interior do vaso. Então o sangue vai estar... Poxa, ele está em contato com o endotélio, é um tecido vivo, você não vai estar interagindo com metal, no caso do titânio, né? No caso de biomateriais, é tudo uma questão de interface, né? A interação do biomaterial é sempre com a interface. Se ele não tivesse a interface com o biomaterial, ele tiver a interface de células vivas com células vivas, melhor. Tecido vivo, tecido vivo. Uhum. Bom, a próxima pergunta é da Thaís. Ela quer saber, existem problemas relacionados com o impedimento da indução de mudanças provenientes de estímulos externos no coração artificial, mecanotransdução, por exemplo? Sim, né? Bom, vamos lá. Problemas relacionados com o impedimento da indução de mudanças provenientes de estímulos externos. Tá. Então, olha, pode acontecer diversos problemas, né? Então, para isso tem diversas normas também. Então, quando você fabrica dispositivos médicos em geral, você passa por diversas normas de testes, né? Então, assim, todo tipo de estímulo externo, você deve fazer um teste, certo? Então, o que você vai testar ali? Eu não sei, para mim não ficou muito claro o que é a mecanotransdução, né? Mas assim, por exemplo, se você tiver qualquer tipo de interferência externa, interferência elétrica, ou mesmo interferência de golpe externo, tal, você tem como testar isso, né? A parte da mecanotransdução eu não entendi muito bem, mas a indução de mudanças externas, estímulos externos, você tem como testar. E isso é uma das coisas difíceis de você testar, por exemplo, em bancada, e é uma das coisas que acaba indo lá no teste em animal, né? Uma das coisas difíceis de fazer e acaba testando em animal. Porque, por exemplo, quando você chega na parte do ensaio em animal, você acaba colocando ali, vamos dar um exemplo, alguns dispositivos atravessam o diafragma, as cânulas atravessam o diafragma. E isso é um problema enorme. Por quê? Porque a cânula atravessar o diafragma, por um lado, estabiliza, né? Qualquer movimento que a pessoa vai fazer no final, tal, ele está estabilizado, ele está atravessando o diafragma, então
né? Mas eu sempre brinco, um dos slides que eu mostro ali, a pessoa está com o dispositivo paracorpóreo, tá? Externo. Poxa, todo tipo de estímulo externo vai ter ali, né? A pessoa, eu brinco, se passa uma criança com um martelo e bater ali, pau, está totalmente externo, ali todo tipo de problema relacionado vai ter, né? Então, espera-se que seja melhor. Outros tipos de problema que são muito comuns é chamado de drive line, esse cabo que atravessa a pele da pessoa. E é muito comum você ter infecção, né, por esse drive line. Então, nesse estudo Intermax, é muito comum você ver lá diversos problemas no drive line. Ou o drive line vai mexendo, ele acaba rompendo, ou ele acaba tendo porta de infecção ali, porque ou o paciente não limpa direito, ou é uma porta, né? Está atravessando sua pele. Então já teve diversos dispositivos que atravessavam pelo couro cabeludo, né? Então passava fio para a bateria pelo couro cabeludo e descia para carregar, umas coisas muito malucas. E a gente tem colegas, por exemplo, que desenvolveram no doutorado sistema de transmissão transcutânea. Então você pode carregar através da pele. Você tem uma bobina interna, outra externa, acopla e ele carrega através da pele, sem queimar a pele, óbvio, né? Esse é o segredo, tá? Então você não tem, por exemplo, esse problema de atravessar a pele. Agora, a questão, por exemplo, de você não ter estímulos elétricos, você não ter, isso aí tudo tem norma, né? Quem desenvolve, você tem o controlador. Então o controlador ele tem que você tem como testar ele para não ter nenhum tipo de interferência eletromagnética. Então existe norma para isso, que todo dispositivo médico tem que passar por essas normas. Certinho, professor, acho que respondeu. Vamos para a próxima. Do Pedro Bessa. O Pedro diz: obrigado pela apresentação. Gostaria de saber se na atualidade existe alguma VAD totalmente intracorpórea e sobre quais são os riscos biológicos das convencionais. Pedro, a pergunta é bem interessante e complementa o que a gente estava comentando, né? Tem alguns que são totalmente implantáveis, né? A gente comenta de ser totalmente implantável, e para ser totalmente implantável tem que usar essa tecnologia de TETs. Por quê? Porque você vai ter uma bateria interna e uma outra bateria externa. E para você carregar essa bateria interna, você precisa dessa transmissão transcutânea de energia. Né? Então, existem patentes disso. E quais são os riscos biológicos convencionais? Né? Os riscos biológicos são exatamente esses, de infecção através da pele, além dos riscos comuns que a gente estava comentando. Hemólise, hoje em dia é pouco comum ter isso aí, né? A maioria dos dispositivos eles não vão para frente, eles não vão conseguir aprovação do FDA ou do CE Mark na Europa, ou no Brasil, a Anvisa, se você não tiver ali bons resultados de hemólise, que a hemólise é a quebra das hemácias, né? Se você não tiver um índice normalizado de hemólise pela STM. Então, o outro risco biológico é a trombogenicidade, a formação de trombos. Então, os dois estão relacionados à hemocompatibilidade. Certo. Obrigada pela resposta. Continuando, o Samuel pergunta. Na verdade, ele comenta primeiro. Excelente palestra, doutor Eduardo. Você saberia dizer como estão os estudos para o aprimoramento dos procedimentos com ponte safena? Olha, não é bem minha área, né? Ponte de safena. O que na verdade é um mundo, né? A questão da revascularização é um mundo dentro da cardiologia, né? A ponte de safena, ela é um procedimento de revascularização, né? Então você tem a ponte de safena, a ponte de mamária, você tem como fazer também, não só com tecidos vivos, como é retirar a veia safena, a artéria mamária, você tem como fazer com artérias radiais. Então, tem diversas, são os primeiros assim que surgiram, né? Porque você consegue usar o tecido do próprio paciente, né?
mas já tem, para a gente que é de estudar biomateriais, às vezes a gente vê nos congressos o pessoal desenvolvendo engenharia de tecidos, é uma área muito interessante. Então, como a gente está na engenharia biomédica, eu acho que é legal dar direcionamento para vocês nisso aí. É muito comum hoje em dia a gente ver engenharia de tecidos, você fazer scaffold, você fazer uma estrutura de um biomaterial e aí crescer tecidos nisso. Então, uma que me marcou muito foi engenharia de tecido de... Não era próstata, ai meu Deus. Era na área, era na área, era na área de bexiga, uma coisa assim. Mas assim, tem muito na área de vascular também, né? Porque bem ou mal o tecido vascular é menos complexo do que você fazer, por exemplo, um coração. Quero fazer um coração por engenharia de tecido. Você tem que fazer os vasos, você tem que fazer os músculos, você tem que fazer diversas camadas de tecidos diferentes e cada uma você vai crescer com um tipo de célula, né? O vaso é complexo também, porque o vaso também tem tecido, também tem músculo, também tem endotélio, também tem, né, diversos tipos de camadas ali, de células, mas já tem mais estudos assim, por exemplo, você fazer um tubo de scaffold e crescer, fazer engenharia de tecido em cima desse tubo, né? Você faz um material bioabsorvível, imprime ele numa impressora 3D, semeia o tecido que você quer, as suas células, e bota num bioreator. E aí você vai acompanhando o seu tecido crescer no bioreator. Né? É uma área maravilhosa. Acho que para engenharia, poxa, é muito, muito gratificante. É verdade. Inclusive, aqui no evento, a gente teve um mini curso sobre engenharia tecidual, foi bem interessante, e também trabalhos apresentados nessa área. Bom, vamos para a próxima pergunta. A Maria Vitória diz: parabéns pela palestra, gostaria de dicas ou algum norte para quem tem interesse em seguir nesse ramo. Olha, pode procurar o nosso site lá, é Lab Bioeng, né, Lab de laboratório, Bioeng, de bioengenharia.com. E tem informação nossa lá, mas assim, tem muita coisa, pode procurar a gente está aberto aí, tem meu e-mail, acho, e a gente é super aberto para conversar, para dar dicas, para ajudar no que for, passar artigo, né? Tem colegas na área aí pelo Brasil inteiro, né? Tanto quem vai fazer mais a parte de engenharia de tecidos, quem vai trabalhar... legal, obrigado. Quem vai trabalhar mais com ou biomateriais, ou mais mecânica, ou mais automação, né? Tem colegas assim que estão trabalhando com várias frentes. Eu estava comentando ontem com um colega que a engenharia biomédica, o que é legal da engenharia biomédica é que ela é um guarda-chuva, né? E abaixo dela tem diversas coisas, né? Engenharia cardiovascular, engenharia de reabilitação, bioengenharia, biomecânica. Cada uma dessas é um mundo, né? Dá para a pessoa se formar numa área dessas. E o coração artificial, ele acaba precisando de um profissional de cada área dessas, né? Se você for pegar uma pessoa de reabilitação, trabalharia aqui. Se você pegar uma pessoa de biomateriais, trabalharia aqui. Alguém de automação, então também é um guarda-chuva, precisa de vários, né? Você precisa de uma pessoa que trabalha só em simulação numérica, uma pessoa só que desde a graduação amava a mecânica dos fluidos e depois vai trabalhar só com mecânica dos fluidos. O outro sempre amou usinagem. Essa pessoa vai trabalhar com usinagem de protótipo. O outro sempre amou manufatura aditiva. Vai trabalhar com manufatura aditiva e por aí vai. Né? Então, você precisa de uma equipe multidisciplinar sempre. Certo. A Thaís, que já tinha feito uma pergunta, ela quis reformular. A pergunta não coube totalmente aqui no banner, mas eu vou ler ela completa. Ela diz: parabéns pela palestra, professor. Reformulando a pergunta, que tipo de problemas são enfrentados, já que os corações artificiais apresentados não se moldam conforme tensões, ou até mesmo proteínas de sinalização celulares?
já que os corações artificiais apresentados não se moldam conforme tensões ou até mesmo proteínas de sinalização celulares. Vamos lá. Eu estou aqui pensando o que é eles não se moldarem conforme as tensões. Tensão de cisalhamento, tensão... Eu acho que isso era o que ela se referia à mecanotransdução, na pergunta anterior. Quando eu falo em mecanotransdutores, eu fico pensando em strain gauge, coisa assim, e eu continuo não entendendo. Uma desculpa que o meu background está muito distante, aí eu sou muito burrinho mesmo. Que isso. Então, Perdão, viu, ela... Thaís? Ó, pega no site lá meu e-mail, me responde, eu vou ter o maior prazer em entender, mas às vezes a formação do tio aqui, eu sou tão velho que eu já não estou falando a mesma língua. Certo. Eu não Então, tô, ela entra em contato. mecanotransdutor, eu começo que eu não sei o que é. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de dizer que é ignorante, né? Eu sou ignorante mesmo, eu não sei o que é um mecanotransdutor direito. O que eu imagino como mecanotransdutor não encaixa direito nisso. Na pergunta. Porque, ó, deixa eu ler lá. Desculpa a burrice. Mas ela se Imagina. molda para isso, se o coração se molda. Ai, meu Deus. Você tem algum problema. Tensão mecânica sobre uma célula. Ai, ai, ai. Então, ó, talvez, deixa eu ver se é isso que responde. O que acontece é o seguinte: as hemácias, né? Elas são umas células desculpa se eu estiver falando uma coisa óbvia. A hemácia, ela faz o transporte, né? E ela vai fazer as trocas gasosas, né? Vai pegar, levar oxigênio para os tecidos, vai trazer o gás carbônico dos tecidos para os pulmões para fazer a troca gasosa. Então, o que acontece? A hemólise por trauma mecânico, ela acontece um pouco por conta disso. Conforme as hemácias estão passando e elas têm uma desaceleração, como que a gente faz para modelar matematicamente o rompimento dessas hemácias, né? Essa tensão de cisalhamento para o rompimento dela, a gente tem algumas formas de modelar isso aí. A gente modela assim pelo nível de tensão e pela taxa que você tem, né? Então, assim, o quanto você tem de variação nessa tensão num tempo muito pequeno. Então, se essa taxa varia muito rápido, então é assim que a gente acaba modelando. Não sei se é isso, a tensão mecânica sobre uma célula, coisa assim. É mais ou menos assim mesmo, né? Então, pela dissipação dessa energia mecânica na célula. Então, tipo, aí a membrana da célula rompe. E aí, como que a gente mede depois? Conforme ela rompe, a hemoglobina vai sair no plasma. E aí a gente faz um ensaio normalizado que de hora em hora vai medindo, e essa hemoglobina que sai no plasma, a gente mede, de hora em hora vai pegando o sangue que está bombeando, né? E a gente vai medindo e mede a hemoglobina livre no plasma. Isso foi o que ela tentou explicar, estou repassando aqui. Então, mas é que tem uma outra questão do coração que é o seguinte, né? O coração dos pacientes que estão precisando de DAV, eles têm uma cardiomiopatia dilatada. Então, o miocárdio, o músculo, fica dilatado. Conforme você começa a usar, você tem um remodelamento do miocárdio. Ele vai tender a diminuir. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente tem como é que eu posso falar? Do mesmo jeito que a gente tem o músculo, você faz musculação, você trabalha o músculo, você vai ter uma hipertrofia do músculo, o coração também, conforme ele tá sentindo dificuldade, aumenta o trabalho dele, ele também vai tender a fazer a cardiomiopatia dilatada vai se caracterizar por essa hipertrofia do miocárdio, né? Que é uma hipertrofia que até um certo ponto no começo vai ser ok, mas depois vai ser ruim, vai ser negativo, vai estar acima do normal. Então você, depois de um tempo da assistência, vai ser positivo esse remodelamento do miocárdio. Então, não é isso, né? Não é esse moldar o coração que você estava querendo falar, né?
Bom, Ela se professor, molda, o coração se molda. acho que você esclareceu bem os conceitos relacionados a essa pergunta. Acredito que ela Me também foi manda uma um novidade e-mail, para a maioria, se precisar eu mas passo ela meu pode entrar em celular, me contato, liga, tento explicar o máximo que eu puder. sem problemas, já ajudou bastante. Bom, professor, por último, o Breno Nishida, ele tinha trago uma curiosidade falando que a hardware parou de ser implantada. Lá na seção perguntas, ele mandou o link do FDA com essa informação e ele fez mais uma pergunta que ele diz: seria a relação da regeneração dos tecidos em relação ao coração artificial? Em outras palavras, qual o impacto do DAV em relação à evolução do corpo? O que seria esse? A terapia destino, né? Uma das indicações é realmente a terapia destino, né? Você pode indicar como ponte para o transplante e a outra indicação é de terapia destino, né? Então, deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui. Seria a relação da regeneração dos tecidos em relação ao coração artificial? Sim, depois que você começa a utilizar o coração artificial, você vai ter um remodelamento da musculatura, né, do miocárdio, e o impacto do DAV em relação à evolução, né, vou falar assim, evolução do corpo, mas a evolução do bem-estar do paciente, você consegue regredir a insuficiência cardíaca. Sim, você tem essa coisa que não só na terapia de destino, é uma coisa que um tempo atrás o pessoal comentava que era a ponte para a recuperação. Hoje em dia, alguns autores falam ainda em ponte para recuperação, mas eles preferem falar como terapia de destino, como, né, que é uma tradução meio ruim, do inglês destination therapy, né? O destino final é a terapia. Acho que essa seria a tradução. Destino final, terapia, e não terapia destino. Porque, assim, o final, a última coisa que você vai fazer é essa própria terapia. Você não vai fazer essa terapia visando outras coisas, visando fazer uma ponte para outras coisas. Acho que essa é a ideia. Certo. Bom, professor, as perguntas se encerraram. Nós queremos agradecer muito a sua presença, a palestra e todos os esclarecimentos prestados. Espero que tenha sido interessante mesmo. Estou à disposição aí para todo mundo que quiser trabalhar com essa área. Acho que a gente precisa de muita gente aí que está trabalhando com engenharia de tecidos, porque a gente não tem ninguém fazendo isso com a gente. Gostaria de abrir parcerias aí com biólogos, biomédicos, né? Acho que a gente está precisando de parceria nessa área. A gente consegue até fazer os biomateriais, mas bioreatores a gente não tem, a engenharia de tecidos a gente não está fazendo hoje em dia. Então, uma porta aberta aí para quem tiver interesse na área, fazer uma parceria com o pessoal do laboratório. Bom, pessoal, eu queria avisar que agora, às 17h30, nós teremos a nossa sessão de premiação dos prêmios SEB e logo em seguida o encerramento. Convido todos a participarem, a estarem lá conosco e finalizarmos esse evento que trouxe tantas contribuições para essa área. Certinho? Muito obrigada a todos e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Obrigado.